Sejam todos muito bem-vindos, obrigado por sua participação, obrigado por sua audiência aqui. E, logicamente, estamos falando de Campus Party, né? Estamos falando de um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. E a nossa saudação clássica da Campus Party é o... Quero ver o O aí no... Isso aí, ó. O Rod Gomes já tá mandando ver ali no O... E meu nome é Renan Alves, o @Recirilo nas redes sociais. Sou também criador e fundador da Na Trilha Podcast e Transmídia. Eu sou responsável por uma empresa de produção de conteúdo digital aqui no Espírito Santo, estou falando de Vila Velha, Espírito Santo, e estou aqui para trazer um pouquinho da minha experiência, né? Eu já produzo podcast, no caso o podcast Na Trilha, já conduzo aí há quase 6 anos, e isso me permitiu ter um pouquinho de experiência para compartilhar com você, né? E isso é algo que varia muito de região, varia muito de tipo de programa, mas de uma maneira simples, eu vou trazer aqui algumas dicas para você conduzir o seu podcast. Eu preciso de um feedback do pessoal aí nos comentários. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá legal o áudio aí? Tá conseguindo me enxergar bem? Faz um joinha aí, um thumbs up. Como é que tá? Show de bola. Obrigado, pessoal. Bom, esse é meu podcast, né, o Na Trilha, onde eu falo de atividade, esportes de aventura, turismo e divulgação de saúde, né? Essa aí é a nossa temática principal, né, de como que a gente tem atuado nesses últimos anos, né? Tô aqui fazendo um jabazinho leve, mas daqui a pouco já entro com conteúdo, tá, galera? Esse QR Code aí, ele leva para o canal do Spotify, e lá você pode também aproveitar e comentar. Aliás, a partir de lá, você pode vir conhecer os nossos produtos, enfim. Quero agradecer principalmente e primeiramente a ABPOD por toda a oportunidade, por toda essa movimentação que tem me permitido fazer parte. Se não fosse ela, se não fosse essa movimentação, essa organização que a podosfera pede e precisa, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. Talvez pudesse até estar, mas de repente com outra colocação, né? Então eu sou muito grato àqueles que me incentivaram a fazer, não só fazer parte da ABPOD, mas também seguir esse caminho aí de produção de conteúdo, colaborando com outros produtores de conteúdos também. E agradeço também a Campus Party por esse espaço aqui. E se você estiver ouvindo e se você estiver assistindo esse material, essa palestra na plataforma da Campus Party, deve ter aqui em cima, assim, ou aqui, acho que é aqui assim, né? Aqui no cantinho, um link para você fazer uma doação para os Médicos Sem Fronteira, né? Então, faça lá a sua doação e contribua, participe. Bom, deixa eu trazer aqui uma ideia, né? Primeiramente, quando a gente fala de que nós precisamos criar ou conduzir, né? A gente tem recebido aí durante o dia várias palestras explicando de como criar o seu podcast. Mais cedo tivemos ali o pessoal do Spreaker falando como que monetiza, que são áreas extremamente relevantes, todas interligadas uma com as outras. Mas eu queria falar com vocês aqui sobre a equipe de um podcast, né? Qual que é a importância e como você, como um host, né? Como que você precisa desempenhar o seu papel para conduzir o seu programa, e isso aí alavancar a sua audiência e melhorar a condução, né? O engajamento e a parceria, né? Entre os colaboradores. Bom, eu queria trazer aqui como um exemplo uma cena clássica de uma produção de conteúdo. Eu acho que todo mundo aqui conhece essa imagem aí, essa equipe, é a equipe do Pânico na rádio, né, quando eles tinham um estúdio anterior, e aqui a gente consegue identificar, deixa eu ver aqui uma coisa, vocês conseguem ver o meu mouse aqui, né, conseguem sim. Bom, aqui nós temos várias figuras que podem muito bem, a gente consegue fazer um link, a gente pode relacionar ou identificar como se fossem partes de um podcast dos sonhos, pelo menos do meu sonho, tá? Como que seria isso?
Dentro de uma equipe, né, de produção de conteúdo, a gente tem a equipe técnica, né, a pessoa que vai fazer ali a captação, que vai conduzir a live, ou que vai cuidar dos equipamentos, vai preparar os microfones, que vai saber se o áudio está ok, se o volume está acertado, né? Também temos ali, fazendo parte da equipe técnica, uma pessoa que vai ficar fazendo fotos para as redes sociais, gravando, registrando, né, e documentando aquele momento. Também vamos ter o camarada, vocês estão vendo aqui, né, esse outro camarada aqui que está interagindo com a audiência em tempo real, no caso de uma live. Aliás, pessoal, quem tiver aqui nos comentários, ó, vai interagindo aí, dizendo de onde que você é, que o André, lá do Dragões de Garagem, ele está no staff aqui da live, e ele vai colocando ali, e eu acho muito bacana ter vários lugares diferentes do Brasil interagindo, e diz aí de onde que você é, tá? E ao final dessa conversa que a gente vai ter aqui, eu vou abrir para perguntas, e você mande a sua pergunta também, mas não agora, tá? Então vamos lá, dando seguimento aqui, essa parte de engajamento, ela é fundamental para que a gente possa ter a temperatura de como que está sendo o nosso desempenho, né? E esse camarada aqui é o cara que está fazendo isso, né? Vamos lá. E aí tem o cameraman, temos também a outra pessoa que está aqui fazendo um contato de produção, né? Tá olhando um convidado, tá fazendo alguma pauta. E além disso temos os membros, né? Os membros da equipe. E aí você pode ter a pessoa que está ali, que não tá muito satisfeita de estar ali, a pessoa que está totalmente entregue ali ao momento, outro que está no celular, e outro também que está no celular aqui, outro que está com o fone fora da orelha, que não está prestando muita atenção. E isso faz parte de todo o podcast, né? Isso acontece. E, além disso, muitas vezes, a pessoa que vai brilhar nesse momento, né, desse conteúdo, na pessoa que vai abrilhantar essa produção, esse podcast, esse vídeo, enfim, seja lá o que for, será o convidado, né? Então, o convidado aqui ele ocupa um lugar de destaque, né, em meio aqui à produção, né, em meio à formação da equipe que está sendo mostrada aqui. E, claro, além de toda essa equipe, todas essas peças importantes para desenvolver esse conteúdo, temos aqui a figura do host, temos aqui a figura do apresentador, temos aqui a figura aí no linguajar do podcast é o host, no linguajar da TV é o âncora, né? No linguajar do hater é o cara que vacila, né? Porque quando alguém vacila, o host vacila, o hater já se levanta ali, quem produz conteúdo já sabe disso. Então, o host, ele ocupa um papel central ali na condução dessa máquina que é a produção de conteúdo. Só que uma coisa que é interessante e que a gente precisa enfatizar é que a realidade brasileira geralmente não é essa, né? A gente não consegue enxergar, principalmente pelas condições que nós temos hoje, né, de financiamento e caixa. E aí o que acontece, geralmente, é uma pessoa só, é só um camaradinha, é o cara que a gente chama de equipe, né? Ele é o host, ele cuida da parte de produção, ele é o próprio conteudista, enfim, ele é a equipe técnica, ele cuida de tudo, e ele está feliz com isso, né? E ele está contente com essa produção, ele está contente com esse papel, principalmente esses produtores que fazem conteúdo solo, né? E é aquele camarada que tem um papel como tem o podcast ou tem a sua produção de conteúdo como um papel secundário de receita, mas o sonho dele é viver disso, né? E até o Rod está falando ali, né? Somos em 3 co-hosts. Pois é, isso aí acontece muito também. Enfim, só que para a gente começar a evoluir isso, né? Essa parte ali, uma pessoa sozinha, ela acaba sendo a equipe, né?
quando existe alguma equipe, quando existe uma sinergia entre os participantes, algumas atribuições, elas cabem diretamente e especificamente para o host, né, a pessoa que está conduzindo o podcast. E são algumas dessas dicas que eu quero trazer para vocês, né? Por exemplo, ele precisa ser claro e objetivo. Né? Não adianta a pessoa dar aquela volta para explicar uma matéria, para explicar uma pergunta, aquela pergunta estilo Faustão que leva ali 2, 3 minutos e não deixa, não fica muito claro. Então, essa atribuição de ser objetivo, de ter uma clareza nas informações, cabe ao host, né? Cabe à pessoa que está conduzindo esse conteúdo trazer esse equilíbrio, tá? Bom, ele precisa entender o propósito do episódio. Por mais que você tenha uma linha mestra do seu programa, você tenha uma linha de condução do seu podcast, a sua linha temática, ele precisa entender qual é o objetivo do episódio. É informar? É entreter? É divertir? É bater papo? Isso precisa ficar bem claro, principalmente e primeiramente na cabeça de quem está conduzindo esse programa, e depois, se isso estiver claro na mente dele, isso vai acabar sendo também transmitido para a audiência, e com isso você consegue ter muito mais tranquilidade. Bom, além disso, você precisa manter a autoridade entre os presentes. O manter a autoridade, gente, é diferente de grosseria, tá? Você manter uma autoridade é saber que, quando você falar, fulano, fala sobre tal assunto, né? Por exemplo, lá no meu programa, eu chamo a Lúcia, né? Lúcia, vem cá e fala sobre como foi o seu dia. Ela já vai saber que ela precisa falar como o dia dela, né? Então, e à medida que, se ela está falando, ela está desempenhando ali, está desenvolvendo o assunto dela, eu falo, tá bom, pode parar. Ela precisa parar, né? Isso tudo, gente, precisa ser conduzido de maneira muito gentil, né? E com a gentileza, né? Com o respeito e a simpatia, principalmente, você consegue estabelecer e deixar bem claro essa autoridade junto a quem está participando ali, inclusive os convidados, tá? Que é um ponto crítico ali da gravação. Bom, para quem está acostumado a gravar podcast, existe essas barrigas, né, que a gente chama, né? São essas voltas que a gente joga para cima do editor, né? Editor, corta aí, não usa essa parte. Então, isso aí é algo que precisa ser conduzido, lógico, sem gerar ali uma encheção de assunto desnecessário, que vai acabar sendo cortado da mesma forma. Então, também é alguma atribuição do host manter o assunto sempre de pé. E o manter o assunto sempre de pé, gente, é inclusive voltar o assunto para a linha que ele precisa seguir. Porque muitas vezes acontece também, e isso não tem problema nenhum, tá, gente? Isso é comum da gente ver isso, da conversa estar acontecendo e o assunto fugir, o assunto ir para longe, mas depois ele volta, né? Por quê? Porque o host precisa ter esse papel conciliador e de sempre trazer e manter a linha da gravação, tá? Lembra que eu falei da questão da autoridade? Com essa autoridade estabelecida e respeitada pelos membros, essa cumplicidade, ela acontece de forma natural. Então, tem uma coisa até que o próprio Léo Lopes fala muito, é que você precisa trazer para o seu time, você precisa trazer para o seu corpo de produção, você precisa trazer para dentro da sua casa, né, que a gente chama assim, a nossa casa é o podcast, pessoas que você pode brigar e pode elogiar na mesma proporção. Né? Então, não faz muito sentido se você tem um co-host, que geralmente, para quem não conhece, deixa aí nos comentários, pessoal, se todo mundo aqui é produtor, se tem gente aqui que ainda não grava podcast, para eu ter aqui uma noção de como direcionar um pouco mais a minha fala, tá? Enfim, porque aí eu posso usar alguns termos aqui que para quem ainda não grava pode ficar estranho. Co-host, por exemplo, né? Então, o co-host é como se fosse um segundo apresentador, um segundo responsável pelo programa, né? E aí você precisa ter essa cumplicidade e essa sinergia entre os participantes, e isso vem com autoridade,
E aí, uma outra dica que fica bem, que fica bem evidente é que o produtor ele precisa ficar atento na condução do programa. Por quê? Imagine que você está gravando o podcast e, de repente, te deu uma sede, e é natural e normal que isso aconteça, e está sendo falado, a gente está gravando um programa sobre tecnologia e inovação. E aí você não avisa, né? Você sai da gravação, vai lá beber sua água, vai no banheiro, numa emergência, sei lá. Na hora que você volta, o pessoal está falando sobre Batman e Superman. Aí você chega e fala, não, peraí, gente, vamos voltar para o assunto. Não, mas a gente está falando como que o Batman usa tecnologia e inovação. Então, foi uma desatenção, lógico que é um exemplo, isso é um exemplo meio que grotesco, né, exagerado, mas é uma forma de você ficar ciente de que acontece esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, a gravação está rolando, e aí, de repente, no microfone de um dos participantes tem um ventilador ligado, tem uma ambulância passando, tem um cachorro latindo. Então é papel de quem está conduzindo essa gravação falar, gente, peraí, vamos ver onde é que está saindo barulho aqui. Aí vamos tratar esse barulho, lógico, você precisa tomar o cuidado também de que essa interrupção não quebre a linha de raciocínio do convidado. Mas, se você está atento, você consegue fazer isso na hora mais acordada. E um outro detalhe também, gente, é que cabe ao produtor, cabe ao âncora selecionar e trabalhar muito bem quem vai participar dessa gravação e principalmente a produção. Porque imaginem você tem ali uma pessoa com uma posição muito forte, você tem uma pessoa com um posicionamento também muito forte, mas os dois têm um potencial assim de conteúdo, de debate tremendo. E se o host ele não presta atenção, cara, isso vira um problema e você vai ter uma dor de cabeça na sua gravação, que às vezes essa saia justa pode quebrar um trabalho que você teve ali semanas, meses, ou até muito mais tempo para realizar aquilo. Então, gente, fiquem atentos de como essas peças precisam se encaixar. E a gente, como produtor, a gente, como conteudista, a gente precisa entender que a produção do conteúdo, ela não é simplesmente fazer, gravar e publicar. Esses detalhezinhos pequenos não podem passar batidos, entendeu? E aí, alguns erros comuns que eu quero trazer para vocês aqui, a gente já está quase encerrando, né? Como eu falei, era um recado rápido aqui. Ficar desatento à técnica, né? Lembra que eu falei agorinha ali? Se você não está atento ao que está acontecendo na gravação, isso pode comprometer a sua gravação, isso pode comprometer o seu conteúdo. Já aconteceu uma vez comigo, trazendo como exemplo aqui, eu confiar que o meu convidado estava gravando, e ele não estava gravando. Eu perdi todo o conteúdo. Imagine você. E, foram meses até conseguir fazer essa gravação, né? E, como o senhor A está falando ali, a boa gravação, né, uma boa condução, ela faz parte do momento estratégico. Então, imagine se a gente consegue dedicar ali uma parte do nosso orçamento para essa produção, ele agrega muito na hora de você fazer essa gravação. Então, obrigado aí, Alexandre e senhor A, pela participação. E aí, um outro erro que é comum entre os participantes e em alguns podcasts é desconhecer o assunto, né? De novo, por experiência, já aconteceu de eu chamar a pessoa para gravar e achar que eu conhecia o assunto e passar vergonha com o convidado, que é pior ainda, né? Porque não é live, né? Não é nenhum momento em que eu não vou ficar exposto, mas com um convidado eu perco uma grande oportunidade de trazer um conteúdo relevante, e aí por bobeira minha, por vacilo, por desconhecer o assunto, eu acabo não sabendo. Acabo deixando isso passar. E querer todo o protagonismo, né? Todo o protagonismo. O cara quer ser a estrela do programa. Gente, isso aí,
quando você traz um convidado, deixa o cara falar, velho. Deixa o cara se expressar, deixa ele falar o tempo que ele precisar, lógico, com você tendo ali as inserções e os cortes necessários para que o seu programa fique dinâmico e dentro da linha do que você imaginou. Mas se você convida a pessoa para falar sobre, de novo, vamos falar sobre agronegócios, e aí de repente o cara está falando e dentro do agronegócio fez parte da vida dele falar, desenvolver o assunto dele de artes plásticas, poxa, deixa o cara desenvolver o assunto dele, vamos ver onde que vai chegar, entende? Então é importante que você tenha essa sintonia para que esses erros não aconteçam, né? Porque aí você começa a falar, e o cara, e a pessoa, né, o convidado, acaba ficando, né, em segundo plano. E aí o que vai precisar fazer? Quando você publicar o seu episódio, o seu ouvinte vai falar disso. Poxa, eu queria mais do cara, queria mais desse convidado, queria mais dessa pessoa. Aí você vai ter que chamar de novo e tal. Então, tem gente que usa isso como estratégia. Eu não gosto muito. Más escolhas de elenco. Uma outra dica, um outro erro que acontece, e aí eu trouxe aquele link lá atrás, né? Se você não souber juntar as peças, elas podem dar problemas. Principalmente nessa questão de você conhecer o assunto, né? Por exemplo, na minha equipe hoje, eu tenho 10 pessoas que não participam de todos os programas, porque cada um tem uma habilidade. Um é de corrida, outro é de velejar, outro é de escalada, outro é de bike, outro é de trilha. Então, dependendo do assunto que eu vou tratar, eu trago uma pessoa específica para aquilo. Beleza? E desconsiderar a audiência. Gente, isso aqui não dá também para a gente ter esse tipo de erro hoje ainda, né? O podcast tem crescido cada vez mais e uma característica que nós temos aí é que o podcast ele é muito próximo da sua audiência. E se a sua audiência está falando, ei, grava um episódio para mim que fala sobre equipamentos, grava um episódio para mim que fala sobre o filme, grava um episódio, e você fala, não quero fazer, entenda por que ele quer isso. E explique para ele por que você não vai gravar aquilo ou por que você vai gravar isso. Entende? É muito importante e esse erro você não pode considerar. Entendeu? Você não pode ter esse erro na sua programação. Bom, agora alguns erros, né? Algumas dúvidas que aparecem com frequência para a gente, né? Como dominar os convidados prolixos, né? O cara que vai falando, fala o sexo dos anjos, dá aquela volta e etc, e até chegar no assunto. De novo, isso vem com o tempo, você aprende a fazer alguns cortezinhos cirúrgicos, sabe? Uma coisa que eu faço muito, quando a pessoa tá falando, eu fico em silêncio, deixo ele falar, deixa ele evoluir o assunto dele, se eu percebo que ele começa a fugir pela tangente, eu falo sim, isso aí, legal, sabe? E isso, logicamente, que isso também são sinais sonoros de empatia para que o meu convidado perceba que ele está sendo ouvido. Mas você está chamando a atenção dele. Opa, peraí. Então, numa dessas que você falar, uma palavra, puxar ali uma palavra para essa pessoa, ele vai dar uma interrompida e é a hora que você consegue conduzir e trazer de volta o seu conteúdo. Ok? Deixa aí nos comentários se está fazendo sentido para você, se está contribuindo contigo, alguma coisa a mais que você quer ouvir. E como arrancar assunto de monossilábicos, né? Aquela pessoa, meu Deus do céu, você vai chamar um camarada, você vai chamar uma pessoa, vai chamar um convidado e fala, o André lá do Dragões de Garagem, André, como é que eu faço para que a live fique disponível no YouTube? Ele fala, vai ficar. Nossa, matou. E aí? Aí eu falei, tá, André, mas e aí? Vai ficar lá, mas vai ficar onde? Vai ficar no YouTube. Ok, então, para isso, uma coisa que eu gosto de fazer é ter uma pré-entrevista com cada convidado que vai participar do Na Trilha, né? No caso, o meu programa. Porque assim eu acabo conhecendo como que é a oratória daquela pessoa, aqui sim, eu acabo conhecendo como é o desenvolver das ideias dessa pessoa. Então, você conversar com ela antes, não só tratar por e-mail, não só tratar por rede social, dá uma ligada, sabe? Então, fica mais fácil assim, ok?
Peço para os convidados gravar localmente? Isso é uma polêmica, tá? Isso é uma polêmica e depende. Nossa, eu sei que eu prometi essa Campus Party falando que eu não ia dizer depende, acabei soltando aqui. Mas isso aí varia, acho que eu achei uma palavra melhor. Isso varia de acordo com o conteúdo que você quer entregar. E se o convidado, caso o convidado tenha ali uma facilidade de manejo com tecnologia, faz todo sentido você pedir ele para gravar localmente. Geralmente, eu peço para gravar, tá? Mas isso não é via de regra. Existem hoje muitos programas que facilitam essa gravação local, tá? E isso, enfim, já tiveram outras palestras aí falando sobre isso, não vou gastar energia e tempo com isso agora, tá? Realmente, o Rod Gomes, isso daria um painel inteiro, mas eu vim dar um recado rápido para vocês e meu tempo já está acabando. De maneira geral, pessoal, qual que é o principal papel do host? Qual que é o principal? Como é a melhor forma de você conduzir o seu conteúdo, o seu programa, né? É ser anfitrião, né? É ser o camarada que vai passar os panos quando precisa, é o cara que vai dar ali o puxão de orelha quando necessário, é aquele que vai ficar atento a tudo que está acontecendo. E, principalmente, gente, não deixar o assunto parar. Né? Eu gravei sozinho aqui, né? Eu falei sozinho numa live aqui, aqui na Campus Party, e para mim é um desafio, porque eu gosto de gravar com equipe. Né? Então, acho que eu consegui não passar nervoso, falei rápido, não sei, mas tô aqui gravando, tô aqui falando, tô aqui compartilhando com vocês um pouquinho daquilo que eu tenho para oferecer. E aí o anfitrião, poxa, ele tá fazendo todo mundo sorrir, beleza? Basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês, e conheçam lá o Na Trilha, o meu podcast, que eu falo atividade, esportes de aventura, turismo e saúde, procure aí nos seus agregadores. Além disso, eu quero agradecer a ABPod, quero agradecer a Campus Party por esse momento aqui. Está sendo maravilhoso conversar com todos vocês. Eu tenho 1 minuto, eu vou responder uma pergunta aí, caso alguém tenha. Deixa eu ver como é que tá ali, vamos ver os comentários. Vamos lá, deixa eu ver alguma coisinha aqui. Mas já, deixa eu ver, vamos lá. Eu disse que ia abrir para perguntas no final, acabei não aprendido, né? Não liberado, né? Então, Marta, você está pedindo uma dica aí de microfone? Tiveram aí já algumas lives, ontem teve com o Rodilson, depois teve com o Edu, tiveram algumas lives aí, algumas palestras falando especificamente disso, né? E essa parte de microfone aí é bem complicada, né? O meu microfone, por exemplo, é um Samsung, né? Um C01U, né? É um condensador. Esse daqui é um microfone Shure SM58 e aqui um Zoom H6, varia muito. E aí, enfim, essa condução, essa parte de você trazer a responsabilidade para o seu conteúdo muitas vezes o que define como que vai ser o sucesso, como que vai ser a percepção do seu conteúdo pelo seu ouvinte. E isso é de extrema importância, tá? Isso é de extrema importância, tá, pessoal? Para quem está começando, para quem já produz podcast, ou para quem quer trabalhar com podcast. Muitas vezes você não grava podcast, muitas vezes você não participa de nenhum programa, mas você quer trabalhar com isso também na equipe, você quer trabalhar prestando consultoria ou numa agência, vai chegar um momento que você vai precisar entender tudo isso. E a condução de um programa, ela é fundamental para que esse conteúdo seja bem assimilado pela audiência. Beleza, pessoal? Quero agradecer mais uma vez aqui a ABPod, obrigado Campus Party pelo espaço dado para a gente aqui. Tem ainda muito mais conteúdo pela frente, pessoal, daqui a pouco vai começar outra live. Fiquem com Deus, obrigado, curtam o Na Trilha. Eu sou a Renan Cirilo Alves, o @recirilo nas redes sociais, e o meu podcast é o Na Trilha, onde eu falo de atividades, esportes de aventura, turismo e divulgação de saúde. Também tenho uma produtora de podcasts aqui no Espírito Santo e, tendo qualquer dúvida, eu aguardo seu contato. Beleza, pessoal? Obrigado aí. André, roda a vinheta.
Gente, olha só, a ABPOD e a Campus Party me deu mais alguns minutinhos aqui para responder as perguntas e as dúvidas que vocês tiverem. Então, agora, espaço liberado, tá, gente? Primeiramente, eu queria saber aqui como é que foi esse conteúdo para você. Diz para mim aqui nos comentários, é desse lado aqui, né? Enfim. Tá, olha só, o Thiago Waldhelm me perguntou aqui, né? Renan, quanto tempo leva uma edição de um episódio? Thiago, uma conta que é feita é a seguinte, né? A cada 10 minutos publicados, foram realizados 60 minutos de edição. É uma conta simples. Tem gente que tem uma média muito mais alta e tem gente com uma média de produção mais baixa, né? Então, por exemplo, um programa de mais ou menos 1h30, 1h20 do Na Trilha, eu levo 20 horas de produção, né? E isso desde a concepção da pauta até a publicação e divulgação dos conteúdos. Beleza? Então, isso aí varia de acordo com o seu projeto, varia de acordo com a sua temática e, enfim, a edição ela vai muito de como que você conduz ele. Beleza? Vamos lá, vamos ver. Tem mais alguma pergunta aí? É difícil para um host fixar o tempo de gravação? Não, eu não acho difícil, não. Só que isso precisa ser acordado também com quem está gravando. Né? Isso precisa ser acordado com o convidado, principalmente. Né? Eu tive, por exemplo, uma gravação. Eu falei que não é difícil, mas é difícil sim, Alexandre. Alexandre Gomes, o senhor aí, grande editor, perguntou pra gente aí na live. Mas uma coisa que já aconteceu comigo foi de um convidado, né? Nós gravamos por 2 horas e não somente eu, como a equipe, se nós falamos 10 minutos foi muito. O convidado ele engatava uma frase em cima da outra e ficou difícil cortar mesmo usando todas as técnicas ali, mas isso foi uma falha prévia da produção de não entender como que como é que era o comportamento desse convidado. Então, para você estabelecer isso precisa ser bem acordado com toda a equipe e com a pessoa que está ali junto, trazendo o conteúdo, no caso, o convidado. Então, antes de gravar, deixe bem acordado. Fala, olha, a partir de agora, nós vamos começar a gravar e a gente só tem, 30 minutos, temos aqui 40 minutos, sejamos bem objetivos, etc e tal. Por mais que a gente saiba que isso, às vezes, nem sempre é o que acontece. Né? Acaba, às vezes, extrapolando um pouco disso. Beleza? Respondido aí, Alexandre? Tem mais dúvidas aí? Rinaldo Moreira, calma pessoal, está top. Obrigado aí, Rinaldo. Realmente está muito top essa produção e essa interação com vocês aqui, está muito surreal. Me diz uma coisa, Renan, eu gravo em casa, mas não tem como isolar o barulho. Isso é um problema? É um problema. Tá? Mas é difícil de resolver? É impossível resolver? Não é impossível resolver. O isolar o barulho, você pode trabalhar ele da seguinte forma. Você passa a monitorar, aí precisa saber que tipo de barulho que é. Mas vamos lá, geralmente é um barulho de obra, né? Tem um trator, tem um batistaca, tem gente gritando, conversando, né? Barulho de quebra-quebra, né? Tem uma obra do lado da sua casa. Bom, nesse caso, uma forma de você driblar esse problema aí é você gravar geralmente à noite, né, fora do horário comercial, onde esses barulhos aí eles não aparecerão. Então, uma forma de você fazer isso é utilizando essa forma simples aí, que é melhorar o horário que você grava. E existem alguns aplicativos também, né, até meio que viralizou aí um tempo a ferramenta da GeForce, né, e o tal do Crispy, que eles trabalham, ele tem ali uns algoritmos ali na captação e eles isolam a sua voz. Só que
aí tecnicamente falando, tá? Se você tem uma gravação, você está realizando ali a gravação e tem muito barulho, a sua voz, ela fica comprometida, né? Na hora que vocês aumenta ali, que você passa um compressor, aumenta o volume da sua voz, ele fica... Você percebe que teve uma queda de voz ali, igual quando você passa o noise reduction umas 2 vezes, a compressão de ruído, né? O redutor de ruído, você passa umas 2 vezes ali, fica aquela voz robotizada. Isso acontece também nesses aplicativos que prometem remover o barulho na origem, né? Então, muito cuidado, tá? Uma outra forma que eu tenho também de recomendar você, Rinaldo, para que você isole esse barulho, e é algo que de baixo custo. Se você tem um notebook, você coloca o notebook de frente para um guarda-roupa aberto, né? Aí estamos falando de baixo custo, tá? Ou no meu caso aqui, ó, tem algumas placas acústicas que me permitem não que o som não fique rebatendo pelo ambiente aqui, né? Então, para mim, eu não tenho esse problema de acústica. Lógico que esse ambiente que eu estou, ele não é um ambiente com isolamento, tá? É diferente. O isolamento, ele isola, ele não permite que nenhum barulho saia e que nenhum barulho entre, né? Então aqui eu tenho um tratamento para que o som não reverbere dentro desse espaço que eu estou, né? Não sei se vocês ouviram, mas eu moro ao lado de um hospital e de vez em quando passa algumas ambulâncias, né? Isso já é normal aqui para mim, mas eu não sei se vocês ouviram. Por quê? Porque de fora, aqui dentro, o som ele não dança tanto, ok? Respondido, Rinaldo? Consegui atender a sua pergunta? Vamos lá. Tinha uma pergunta aí. Com a sua experiência, Renan, qual é a principal dificuldade com quem está começando? Marcelo Zaqué. Marcelo, olha só, para quem está começando, uma dica... Caramba, eu estou entrando nos temas aqui que é de outros painéis. Daqui a pouco o pessoal da ABPOD vai me matar, né? Mas enfim, estou aqui para responder. Uma das principais dificuldades que existem é com relação à audiência. Na minha opinião, hoje, uma das grandes dificuldades dos produtores, para quem está começando, é entender quem é o público dele, né? E já aconteceu de alguns clientes que eu atendi, alguns clientes que vieram me procurar meus serviços, ou algumas pessoas que vêm tirar dúvidas também, né? Como eu falei, tá aqui embaixo o meu link aí no meu Instagram, né, @recirilo e @natrilhapc. As pessoas têm muitas dúvidas, né, e qual o microfone que eu uso, se é condensador, se é dinâmico, tem que ter feed, não tem que ter feed, boto no YouTube, boto em blog, vou pro Anchor, vou pro Spotify. Mas quando eu pergunto, tá, quem é o seu público? Quem é a pessoa que você quer alcançar com esse conteúdo? Porque você me dando esse sinal, você me dizendo quem é a pessoa que vai receber esse conteúdo, eu te digo qual é a forma de entregar esse material, né? Se você me fala, o meu público é um público leigo, né, que não sabe direito o que é podcast. Então, na minha opinião, faz mais sentido você gravar episódios curtos e de rápida duração e bem objetivos, para que aquela pessoa que não conhece o podcast, e muitas vezes isso é o que acontece, cria uma resistência com áudios longos, né? Tem gente que você manda um áudio de 3 minutos no WhatsApp e a pessoa te manda um outro de 6 minutos te xingando, né? Então, para esse tipo de pessoa, você tem que tomar o cuidado. E para quem está começando, a primeira dica que eu dou é conhecer o público que você quer atingir. E aí, rapaz, quando você tem essa pessoa, tem esse personagem, né, essa persona definido, aí você trabalha as estratégias para alcançar esse público, tá? Então, a maior dificuldade que eu vejo hoje nos produtores iniciais é essa. Eles estão sem foco, né? Querem fazer tudo. Eu tenho tanta coisa para falar, eu tenho tanto conteúdo para distribuir, e eu sou excelente, e muitas vezes, posso dizer que 90% das vezes dos casos que chegaram para mim, as pessoas são sim muito relevantes, são muito experientes e têm muito conteúdo, mas por desconhecer quem é o público dela, não saber para quem que ela quer entregar aquele conteúdo, ela se perde. E às vezes só com essa pergunta já é suficiente, entende?
Então, isso é uma dica que eu dou para quem tá começando. Conheça o seu público, né? Ainda nesse exemplo, se você tem um público... o meu público é um público que já gosta de podcast. Pô, você fazer um episódio de 10 minutos, dependendo, e lançar um por semana, acho que você vai perder um potencial aí. Então, grave aí episódios de 1 hora, lança um por semana. E, gente, isso aqui são algumas dicas, tá? Não é estabelecimento de regra. Cara, depende muito do conteúdo. Ixi, eu falei depende de novo, olha aí, malos. Ó, então, varia muito de acordo com a sua intenção com o seu podcast. Ok? Tem alguma dica para melhorar essa média de produção? Sim. Crie processos, o Rod Gomes. O Rod, eu acho que deve ser Rodrigo, né? Então, crie processos, né? Crie passos para sua produção. Você vai gastar um tempinho a mais e muitas vezes pela falta do tempo, o produtor ele acaba colocando outras coisas na frente. Por exemplo, eu quero publicar logo o episódio, eu quero publicar logo esse feed e eu não tenho tempo agora para fazer isso. Mas, poxa, tira ali uns 2 dias da semana, começa a criar esse processo. Qual é o primeiro passo? O meu primeiro passo é quando eu recebo os áudios, tá? Tô considerando somente a edição, não tô falando da produção, não, que é entrar em contato com a pessoa, gravar, marcar a agenda, selecionar a equipe, definir horário. Tô desconsiderando isso. Eu acredito que a sua pergunta seja direcionada mais para a edição, a produção em si, né? Então você começa a estabelecer esses processos e definir, agora eu vou fazer uma limpeza do áudio, vou usar tal plugin, vou usar tal efeito aqui, vou criar um template, né? Vou criar uma receita, né? Que é, por exemplo, as músicas, elas entram aqui, em todo episódio tem a mesma música, então eu já deixo um arquivo criado com essa receita e essa forma, essa forma aí muito estabelecida, né? E isso vai te ajudar a ter um ganho de, às vezes, de segundos ou de minutos, mas que podem fazer diferença no final. Uma outra dica que eu dou também é utilizar atalhos, utilizar bem os atalhos do teclado quando você estiver editando, né? Então, eu vejo muita gente ainda editando da maneira tradicional, maneira convencional, tá lá fazendo um comando, e aí tem aqui a tecla A, S, D, né? Um teclado QWERTY, tá? A, S, D, e aí ele tá digitando aqui, cortar, deletar, deletar, e aí ele precisa mutar. Aí o mute tá lá na letra L, que tá nessa mão aqui, só que essa mão tá no mouse. Então, se eu desloco a minha mão, que tá aqui, para ir lá perto do mouse e apertar a letra L, eu tiro ali um movimento, né? Eu vou deslocar a minha mão, vou ter que olhar para baixo, olhar para a mão, apertar e depois voltar. Então, de repente, como eu tenho A, S, D, e o A é cortar e o D é apagar, então, de repente, usa o S ali, usa o D para colocar um outro atalho mais próximo que facilite facilite o seu tempo, entendeu? Então, algumas dicas simples assim, né? Vamos lá. Qual é o melhor canal para se manter conectado? Deixa eu colocar essa aqui, ó. Qual é o melhor canal para se manter conectado com outros produtores de podcasts? Tem o Telegram, né? @podcasters, tá? Que tem uma comunidade ali forte e, enfim, tem algumas regras ali para você fazer parte dela e, enfim, ela é bem vasta e sempre vai ter gente ali disposta a ajudar também. Uma outra coisa, tem o grupo Podcasters BRs no Facebook, que tem sempre ali, só que eu recomendo você para que quando você chegar lá, se você tiver alguma dúvida, leia se já tem ali nos comentários, se já tem nos posts fixados alguma dúvida relacionada ao que você já tem, entendeu? Porque tem muitas dúvidas que o pessoal fica repetindo, né? E aí quem está lá nesse grupo há mais de 5, 6, 10 anos,
pessoal só manda um link lá, fala, ó, tá aqui o link e tal, e muitas vezes isso é interpretado como uma grosseria, e não é, né? Porque a pessoa já está lá há tanto tempo que já consegue te indicar os caminhos, né? Então, um canal para você continuar e se manter bem conectado com outros produtores, fica uma dica aqui também, é que você mande e-mails para aquele podcast que você gosta, mande e-mails para aquele produtor que você admira. Interessante, né? Há 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, existia muito podcaster, existia muito... aliás, existiam muitos conteúdos e que e-mail era usado demais e demais e demais, né? Então, com o tempo, parou-se de mandar e-mail, né? Então, acho que teve até um palestrante que eu conversei uma vez, que eu queria o contato dele, falei, cara, você me passa seu telefone, me passa seu Instagram para eu entrar em contato contigo. E ele falou, Renan, eu posso te passar meu contato, você me mandar mensagem pelo WhatsApp, ou vou te mandar o meu Instagram. Só que olha só isso aqui, ele me mostrou o telefone dele, tinha dezenas de mensagens, tanto no Instagram quanto também no WhatsApp, e ele me falou o seguinte, olha, a possibilidade de eu perder a sua mensagem é alta, porque eu recebo mensagens o tempo todo. Eu vou te recomendar me mandar um e-mail. Eu fiquei assim, mas como assim, mandar e-mail? Mandar e-mail? Aí ele falou, manda um e-mail para mim, porque quase ninguém manda e-mail hoje, então quando chega um e-mail lá que não é spam, a gente lê. Então, uma forma aí de você se manter conectado aí com os produtores é mandando e-mail. Beleza, gente? Bom, se tem mais dúvidas aí, pessoal, como é que tá aí? Existem programas gratuitos que transmite ao vivo e grave acima de 30 minutos? Tem como você indicar algum? Rapaz, eu sei que o OBS Studio, ele faz essas transmissões, né? Mas ele é um pouquinho complicado de mexer. E para gravar acima de 30 minutos, usa Audacity, né? Não sei se você está se referindo a backup, gravar tudo ao mesmo tempo. Se for o caso de você estar se referindo aí a gravar tudo ao mesmo tempo, você pode usar o próprio Zoom. Se for 2 pessoas, o Zoom tem deixado aí você seguir com a ligação, né, com a chamada aí por mais tempo, e a partir da terceira pessoa, ele limita aí em 30 minutos mesmo. Então, você pode ter esse problema. Existe um aplicativo que eu uso bastante, que é o Amoto Call Recorder, né? Amoto. Ele permite você fazer essa gravação local de tudo que está acontecendo no computador, na live, ou somente no seu microfone. Ele é bem simples, ele não é gratuito, mas se você manda gravar, ele grava ali, acho que se não me engano, são 50 minutos, depois ele te dá um aviso, né, de tempos em tempos, a cada 10 minutos, se eu não me engano. Olha, acabou o seu tempo, você quer continuar gravando? Quero. Você dá o ok ali, aí você segue embora. E depois de um tempo, ele não interrompe sua gravação. Eu gosto muito, acho simples, acho bem válido. Né? Espero ter respondido aí sua pergunta, Rinaldo. Paulo Henrique dos Santos, você é muito bonito, Renan. Poxa, obrigado, viu? São seus olhos. Vamos lá. Bom, acho que agora tá acabando então, né? Qual a média de tempo ideal para podcast de storytelling, ruído mental? Olha, é difícil, tá? Essa pergunta aí... Ô, André, seleciona umas perguntas mais fáceis para mim, hein, rapaz? Você tá mandando as difíceis, cara. Mas é isso. O tempo ideal para um podcast de storytelling, né? Olha, o podcast de storytelling, ele exige ali uma produção, exige uma dedicação, uma contação de história, um envolvimento ali com o ouvinte, que de fato ele exige ali uma dedicação maior. Varia muito, tá? Se você quer contar historinhas para criança, por exemplo, né, você precisa contar histórias curtas. Se você quer contar uma história que exija um aprofundamento, acho que vale a pena você explorar o tempo que você achar necessário, sabe? Meia hora, 1 hora, 2 horas. Eu já vi podcasts aí que, né, o próprio MDM, Chorume agora também começando a lançar programa de 3, 4 horas, e isso
varia de acordo com o seu público, entende? Então, essa questão de tempo de podcast, ela é muito subjetiva, pessoal. Então, fica difícil para a gente, às vezes, taxar e trazer algum tipo de informação nesse sentido, né? Ou alguma experiência. Porque, de repente, eu falo para você, 10 minutos é suficiente, mas 10 minutos você não contou aquela história que você queria contar. Então, faz sentido você expandir um pouco mais aí. Beleza, gente? O que mais? Tem mais algum aí, André? Podemos encerrar? A Domênica já tá ali a posto, já tá esperando ali, já tá cutucando. Calma, Domênica, espera aí que eu já tô chegando e eu já venho. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Bom, acho que é isso, né? O que mais? Bom, pessoal, quero agradecer novamente a participação de vocês aqui. Foi maravilhoso ter esse bate-papo, essa troca aqui com vocês. E para mim é muito importante produzir, para mim é muito importante saber a sua opinião. Diz para mim lá na Trilha PC, que é o meu @, lá do meu programa, ou no meu próprio perfil pessoal, @recirilo, tá aqui também aqui, ó, tá aqui na descrição aqui, @recirilo. Diz para mim o que você achou dessa live, diz para mim o que a BPod pode fazer mais por vocês. Então, eu quero deixar de novo esse meu agradecimento aqui à Campus Party, quero deixar agradecimento aos natrilheiros que vieram aí, os meus amigos produtores, tantos de vocês que vieram aí para prestigiar. É esse tipo de troca, esse tipo de parceria, esse tipo de reciprocidade que me incentiva a cada vez mais continuar seguindo na produção de conteúdo. É isso que me incentiva a seguir na produção de podcast. Então, obrigado aí, eu vou ceder esses 5 minutos a mais aí para a Domênica. Fiquem agora com ela, que ela tem bastante coisa para trazer para vocês, beleza, pessoal? Beijão, até a próxima aí. Tchau!